Oi, gente, de novo. Então, tô aproveitando aqui agora que eu tô tendo esses tempinhos pra gravar pra vocês aqui no canal. Eu tava com muita saudade de gravar vídeos e eu tô com uma ideia agora de começar a gravar falando das matérias. Por exemplo, matemática eu acho que é um pouco complicado de ensinar aqui porque acaba, assim, tem que resolver exercícios e tal, mas a gente pode tentar fazer isso um pouco mais, igual a gente postou um vídeo aqui no canal. Agora, matérias como biologia, história, às vezes até geografia, dá pra gente ensinar só conversando, só falando, sabe? Então, hoje eu pensei bem e eu lembrei de uma matéria que eu achava super difícil quando eu tava no ensino médio, no pré-vestibular e no terceiro ano, na verdade, que era a matéria de biologia chamada respiração celular. Eu acredito que muitos de vocês se identificam nessa dificuldade que eu tinha. Ainda tem um pouquinho, mas enfim. Porque realmente é uma matéria bem complicada, assim, meio... envolve até contas, né, pra você calcular o número de ATPs e tal, um monte de negócio, e às vezes fica meio difícil de entender. Então, eu vou... Ai, mosquito. Eu vou tentar resumir pra vocês, assim, uma coisa básica a nível de Enem mesmo, nada de discursiva, nada de muito aprofundamento e tal. Vou falar o básico. Então, bora lá. Para começar, vamos entender, existem dois tipos de respiração. Dois tipos de respiração no nosso organismo, que é a respiração fisiológica, que é quando você inspira e expira, é a respiração pulmonar e tal. E tem a respiração celular, que, como o próprio nome diz, envolve a célula. Então, nesse tipo de respiração, o oxigênio que está chegando lá para a célula, ele vai ser usado pela célula e o uso desse oxigênio vai favorecer a utilização, a geração de energia e utilização dessa energia pela célula. Então, como que acontece? Para que tenha essa respiração celular, o metabólito, o composto que é essencial para que haja essa respiração celular é a glicose. Porque a glicose é a menor unidade energética que as nossas células usam. Então a glicose é usada para a respiração celular. Esse processo ele é dividido em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Então vamos começar cada um. Trouxe aqui pra vocês, ó. Vou ficar mostrando assim que eu acho que dá pra ler. Porque se eu fosse gravar separado, acho que ia ficar muito ruim, mas enfim. Então, na glicólise, vamos falar primeiro. O que é glicólise? Lise sempre vai significar quebra. Então é glicólise, quebra da glicose. Então vamos pensar. A glicose, ela é um composto que a fórmula química é C6H12O6, ou seja, tem 6 carbonos, certo? Então, quando for ter a glicose, que acontece lá no citossol da célula, no citossol, citoplasma, mesma coisa. Então, assim, a glicose chegou na célula, a glicose chegou, foi incorporada dentro da célula, entrou na célula, está lá no citoplasma. Aí ela vai ser usada como a fonte para ter a primeira etapa da respiração celular, que é a glicólise. Essa glicose vai ser então quebrada, justamente pelo nome do processo. E quando ela é quebrada, ela tem 6 carbonos, ela vai ser quebrada num conjunto de 10 reações, que não interessa aqui agora, mas nesse conjunto de 10 reações, a última reação vai gerar 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, mesma coisa. E esse ácido pirúvico, ele tem 3 carbonos, então é simples de entender. A glicose tinha 6 carbonos, foi quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, com cada uma contendo 3 carbonos, certo? Para que haja todo esse processo das 10 reações, foram gastos, na verdade, 4 moléculas de ATP. Porque essas reações, algumas delas precisam de ter energia para acontecer e tal. Ou seja, foram gastas 4 moléculas de ATP, mas durante o processo foram liberadas 2 moléculas de ATP. Não, foi mal. O contrário. Foram formadas 4 moléculas de ATP e foram gastas 2. Foi mal, gente, eu errei. Então, foram formadas 4 e foram gastas 2 no processo. Ou seja, qual é o saldo energético? 2 moléculas de ATP, entendeu? Produziu 4, gastou 2. Tira 2, sobraram 2, certo? Então, foram formadas 2 moléculas de ATP nessa etapa da glicólise. E além disso, quando tem a quebra da glicose de 6 carbonos em ácido pirúvico de 3 carbonos,
vai ter a captação de hidrogênio e de elétrons por uma moléculazinha chamada NAD. Esse NAD é um carregador de hidrogênio e de elétrons. Cada NAD ele carrega 2 elétrons e 1 hidrogênio, certo? Então, nesse processo da glicólise vão ser liberados 2 NADs. Então, ó, recapitulando, tá aqui, ó. Acho que dá para vocês verem. Glicólise vai quebrar em 2 ácido pirúvico, liberando 2 ATPs de saldo e 2 NAD. Então, o meu pai me atrapalhou aqui rapidão, mas já voltei. Então, vocês entenderam? Primeira etapa, glicose tem 6 carbonos, vai ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma tem 3. E aí, nesse processo, vão ser liberados hidrogênios e elétrons, que vão ser capturados pelo NAD, H, e 2 ATPs de saldo, certo? Então, tá. Aí quebrou, tá lá as 2 moléculas de piruvato, estão lá no citosol ainda. Só que a próxima etapa da respiração celular é o que a gente chama de ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. E esse processo, essa etapa do processo geral, vai acontecer dentro das mitocôndrias da célula. Só que para essas 2 moléculas de ácido pirúvico entrarem na mitocôndria e começar a ter o processo do ciclo de Krebs, tipo assim, não dá para o ácido pirúvico entrar simplesmente. Ele vai gastar energia, ele vai gastar um processo para ele poder entrar. E ele só consegue entrar, na verdade, se ele tiver um processo de oxidação dele aqui, ó, oxidação do piruvato. Tá mostrando bem aqui, ó. Oxidação do piruvato com liberação de 2 CO2. Qual é a necessidade dessa oxidação? Na verdade, é observado que existe essa oxidação do piruvato. Então, por exemplo, são 3 carbonos do piruvato e são 2 piruvatos, certo? Nesse processo de oxidação, vão sair 2 moléculas de CO2, ficando, então, 2 moléculas de acetil. E cada acetil tem 2 carbonos, então faz sentido, não faz? Ó, 3 carbonos do piruvato. 2 piruvatos, são 6 carbonos no total, né? Então, teve a oxidação, tirou 2 CO2, ou seja, 2 carbonos foram tirados, foram perdidos. Sobraram 4 carbonos. Esses 4 carbonos estão sob a forma de 2 acetil. Entendeu? 2 carbonos, 2 carbonos. Cada acetil tem 2 carbonos. Aí, então, quando tem essa oxidação, esse acetil vai se ligar a uma enzima, que é chamada de coenzima A. E aí, quando ele se liga a essa enzima, ele consegue passar pela membrana mitocondrial externa e entrar dentro da mitocôndria, que é o local onde vai acontecer o ciclo de Krebs. Entenderam? Então, ó, vamos recapitular aqui. Aconteceu a glicólise, aí formou 2 piruvato. O piruvato ele não consegue entrar na mitocôndria normalmente. Então, vai acontecer esse processo de oxidação do piruvato, com a liberação de 2 carbonos e, esqueci de falar aqui, de 2 NADs também, que está carregando hidrogênio e elétrons. Depois desse processo de oxidação, como perdeu, entre aspas, 2 carbonos, tá vendo? Ficaram 2 moléculas de acetil. E esse acetil, que tem cada acetil 2 carbonos, ou seja, no total tem 4 carbonos, só fazendo a conta de carbonos mesmo. Esse 2 acetil vai estar ligado a essa enzima chamada coenzima A. Com essa ligação, esse complexo consegue entrar dentro da mitocôndria e ter o ciclo de Krebs. Certo? Pegaram? Então agora, o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele é um ciclo que é relativamente complexo. Como eu falei, ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico. Existem várias reações que acontecem no ciclo de Krebs. Eu já estudei bioquímica na faculdade, então, é sério, tem muita coisa. Tem várias moléculas no meio disso, no meio desse ciclo de Krebs. E uma delas é uma molécula chamada oxaloacetato, que eu acredito que quando vocês estudarem respiração celular, vocês vão ver essa molécula lá. Esse oxaloacetato é um dos produtos finais do ciclo de Krebs. E ele está lá na mitocôndria meio que esperando o acetil entrar. Ele se combina com o acetil e vai formando os primeiros produtos do ciclo de Krebs. Aí um produto forma o outro, vai formando o outro, formando o outro, vai correndo o ciclo. Vão ocorrendo várias reações que vão transformando um produto em outro.
Durante essas reações que vão acontecer no ciclo de Krebs, que não é importante a nível de Enem, e acredito que nem mesmo a nível de discursivas mesmo, vão sendo liberados alguns compostos. Alguns compostos que são liberados são 4 moléculas de CO2, 2 de ATP, 6 NADs e 2 FADs. Como a gente não vai ficar falando o que acontece no ciclo de Krebs e tal, o que acontece em cada etapazinha, são várias reações, são mais ou menos 6 ou 7 reações que acontecem. Então, acaba tendo que meio que decorar quantos carbonos, quantos ATPs, quantos FADs, quantos NADs que são liberados, porque a gente não vai entrar a fundo nesse processo, entendeu? A única coisa que é interessante saber é o oxalacetato, que vai se ligar com acetil e vai formar o primeiro produto do ciclo de Krebs. Depois disso, vão sendo liberados esses compostos, que são 4 CO2, 2 ATPs, 6 NADs e 2 FADs. O FAD é uma molécula que é bem parecida com o NAD, só que ele vai carregar 2 hidrogênios e 2 elétrons e 1 hidrogênio. O NAD, eu acho que eu falei errado no começo do vídeo, mas o NAD ele vai carregar 2 elétrons e 2 hidrogênios. Tanto que às vezes ele é chamado de NADH2, mas enfim. NAD e FAD são só carregadores de hidrogênio e elétrons, tá? Somente isso. Então, mostrando aqui, ó, na figura. Ciclo de Krebs, ó, acetil entrou na mitocôndria, tá tendo o ciclo de Krebs, ó, aqui. São liberados 4 carbonos, 2 ATPs, 6 NAD e 2 FADH2, certo? Depois desse ciclo de Krebs, vai ter a terceira e última etapa da respiração, que é a cadeia respiratória. A cadeia respiratória, ela vai ocorrer dentro da mitocôndria ainda. E ela se resume simplesmente à incorporação do hidrogênio ao oxigênio, ou seja, todo esse hidrogênio que está sendo carregado pelo FAD, pelo NAD, vai ser jogado lá para o oxigênio, que está no final da cadeia respiratória. Então, o oxigênio, ele recebe todo esse hidrogênio e forma o quê? Forma água. Tá? Então, é praticamente isso. E nesse processo de entrega do hidrogênio ao oxigênio e de transporte desse hidrogênio dentro da mitocôndria, o hidrogênio e os elétrons ligados ao NAD e ao FAD vão ser liberados por um processo um pouco complexo, e essa liberação vai acarretar a formação de moléculas de ATP. Então, basicamente, bem rapidinho aqui mostrando para vocês, a membrana da mitocôndria, ela tem duas, na verdade. Membrana mitocondrial externa, aqui ó, externa, e a membrana mitocondrial interna. A membrana mitocondrial interna, ela é relativamente permeável aos íons hidrogênio, mas a externa não é. Aí, ou seja, tem muito hidrogênio aqui nessa parte central aqui, que é onde estava ocorrendo o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs. Então, tem muito hidrogênio. Pelo balanço, a diferença de concentração, esses hidrogênios tendem a vir dessa região que está mais concentrada para cá, entre as duas membranas que está menos concentrada, certo? Então, começa a passar hidrogênio para cá, passa hidrogênio, começa a aumentar a concentração aqui. Só que na hora de voltar, ele não consegue voltar sozinho, ele não é permeável. Aqui, essa membrana mitocondrial interna não é permeável à volta do hidrogênio para cá. Então, para voltar o hidrogênio que estava aqui para essa região central da mitocôndria, tem que passar por essa ATP sintetase. Essa ATP sintetase é uma proteína que está ali, transportadora, que está naquela membrana. E aí, quando o hidrogênio está saindo aqui do espaço intermembranas e vindo para a luz aqui da mitocôndria, essa passagem de hidrogênio aqui, para então ser entregue ao oxigênio, vai fornecer a formação de ATP. É basicamente isso. Então, resumindo, na glicólise são 2 ATPs e 2 NADs. Na oxidação do piruvato tem mais 2 NADs e 2 CO2. No ciclo de Krebs, 4 CO2, 2 ATPs, 6 NADs e 2 FADs. E na cadeia respiratória são liberados vários ATPs. Vamos só fazer uma continha agora. Vamos fazer a continha aqui, ó. Cada NAD, ele vai gerar na cadeia respiratória a formação de 2 ATP. E cada FAD de 1 ATP. Então, no total, ó, a gente tem quantos NADs?
2, mais 2, 4, mais 6, 10. E cadê o outro? 2, mais 2, mais... Gente, eu tô lendo errado. 2 mais 2 mais 6. Tem mais um 6 aqui. 10. Isso aí. São 10. Pera aí. Então, ó. Cada NAD vai gerar na cadeia respiratória a formação de 2,5 ATP. Eu sei que é estranho falar 2,5, mas é uma conta que existe e eu não sei bem explicar, mas eu só sei que essa é a verdade. E cada FAD vai acarretar a formação de 1,5 ATP. Então, no total do processo, ó, a gente viu que tem 2 NAD, 2 NAD e 6 NAD. Total, 10 NADs, certo? 10 NADs vezes 2,5 ATP que cada NAD vai gerar, dá 25 ATPs. Então, grava aí, 25. No processo, a gente teve a liberação de 2 FADs também. 2 FAD vezes 1,5 ATP dá 3. Então, já temos 25 mais 3. Vamos ver agora quantos ATPs realmente foram liberados. Ó, 2 mais 2, 4. Então, nós temos 25 dos NADs, 3 do FAD, que foi liberado, 28. Mais 4 ATPs, 32 ATPs. Então, no processo geral, é estipulado, existem variações. Tem gente que fala que é 28, que é 30, que é 32, mas existe, mais ou menos, esse número, 32 ATPs, que são liberados pela quebra de uma glicose. Então, olha como é um processo bem energético. 32 ATPs pela quebra de uma glicose. Pensa que não é só uma glicose que vai ser quebrada, na verdade, né? Vão ser várias moléculas de glicose que são quebradas a todo momento na célula. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ficou meio grande, né? Porque eu falo demais. Mas se vocês quiserem que eu continue fazendo vídeos assim, eu vou continuar fazendo. E espero que vocês gostem. Se tiverem algum tipo de tema, alguma sugestão pra mim também, é só escrever aqui embaixo. Curtam, comentem, compartilhem esse vídeo. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.